Fala pessoal do sétimo ano, gravando mais esse vídeo para vocês. Vamos continuar o assunto que a gente está vendo, que são os pronomes. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a nossa aula. Então vamos lá. Vamos ver, deixa eu abrir aqui os meus slides. Continuação da aula passada. Vamos lá, que está carregando. Pronomes pessoais. Então vamos lá, lembrando, o que são os pronomes? Gente, pronomes, a gente viu lá passada, é uma classe de palavras, né? Que composta por palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Lembram disso? A aula passada também tive um outro assunto que é relevante hoje, que a gente viu também sobre as pessoas do discurso. E agora a gente vai ver os pronomes pessoais. Será uma coincidência? Não. Não é uma coincidência. Os pronomes pessoais são pronomes que fazem referência às pessoas do discurso. Por isso, na aula passada, eu achei que era tão importante falar sobre as pessoas do discurso para vocês. Aí vai ter gente que fala, professor, mas eu não lembro das pessoas do discurso. Então, um lembretinho aqui. Lembra? Primeira pessoa, locutor, quem fala, que. Segunda pessoa, interlocutor, é quem está ouvindo. E terceira pessoa, assunto, é de quem se está falando. Então, lembra, eu usei um exemplo aqui para vocês. Nesse caso, Galvão, locutor, ele está falando com o Casagrande, o Casão, que nesse caso é o interlocutor, segunda pessoa, sobre o Neymar, que é o assunto, terceira pessoa. Ou se usarmos esse caso aqui nosso, também locutor, eu, Chico, professor, eu que estou falando. Interlocutor são vocês todos, alunos do sétimo ano que estão me ouvindo, e o assunto, nesse caso, seria pronomes pessoais, que seria a terceira pessoa. Certo? Deu para entender? Deu para lembrar disso? Por que isso é importante? Porque os pronomes pessoais, gente, se dividem a partir dessas pessoas. E não só os pessoais, tá? Muitos outros pronomes também se dividem a partir dessas pessoas. Então vamos lá. Pronomes pessoais são palavras que substituem os substantivos, fazendo referência às pessoas do discurso naquela mensagem. Então, se eles substituem os substantivos, são pronomes substantivos. Lembra disso? Quando substitui, cumpre a mesma função, é um pronome substantivo, porque ele funciona como substantivo, ele vai no lugar de um substantivo. Certo? Então, eu botei uma frase aqui, um exemplo para vocês. Chico falou sobre os alunos. Se eu quiser trocar por pronomes, o Chico, no caso, sou eu falei sobre, aí o assunto, eles. Deu para entender? Então, eu substituo o pronome, o substantivo Chico, eu troco por um pronome, primeira pessoa. E eles substituem o substantivo alunos, que é o assunto, por isso, terceira pessoa. Deu para entender? Então, vamos ver agora quais são os pronomes pessoais. Não são tão poucos assim, temos uma lista aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem dois tipos de pronomes pessoais. Dois tipos de pronomes pessoais. Retos, caso reto a gente chama, e caso oblíquo. Qual que é a diferença entre eles? Eu já vou falar. Caso reto são pronomes que a gente sabe de cor, a maioria. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. 6 pronomes, tranquilo. São aqueles pronomes que vocês viram muito quando vocês estavam trabalhando com verbo em anos anteriores, né? Que tinha que conjugar o verbo. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comeis. Quando a gente conjuga um verbo, ele vai sempre nessas pessoas do discurso. Essas possibilidades que existem do verbo variar. Tá bom? Então, são essas pessoas. E aí tem os oblíquos, que a gente usa um pouco menos, mas que tem a mesma ideia. Eles também fazem referência às pessoas do discurso e podem substituir substantivos. Então, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, o, a, lhe, si, consigo, nós, nos, convosco, vós, vos, convosco, se, os, as, lhes, sim. Então, não coube todos aí do terceira pessoa do plural, do oblíquo, mas todo o resto eu coloquei. Bem, vocês já devem ter percebido que no dia a dia a gente tende a usar mais esse grupinho aqui dos retos. A gente usa poucos pronomes oblíquos no dia a dia, a gente não costuma usar eles tanto, nós paulistas. Outras pessoas em outras regiões do Brasil tendem a usá-los mais.
que é importante? A gente saber o uso correto deles, principalmente para usar na língua escrita. Coloquialmente, tudo bem se a gente não falar exatamente em acordo completo com a gramática. A língua oral possibilita isso, mas quando a gente escreve, sobretudo quando a gente escreve um texto, uma prova, uma coisa desse tipo, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o uso deles. Então, qual é a diferença entre esses dois? Vou falar agora. A principal diferença entre eles é o seguinte, gente: os pronomes de caso reto sempre praticam a ação do verbo. Então, a gente sabe que o verbo é uma ação, né? A gente já viu isso em outros anos. Então, sempre que tiver essa ação, tem alguém que está fazendo essa ação. Aquele que faz essa ação, eu vou usar pronomes retos, ou um substantivo ou pronomes retos. Então, por exemplo, eu chamei o Léo, certo? Então, quem chamou? Eu. Eu que estou praticando a ação de chamar. Então, posso usar um pronome reto, certo? Eu dei o livro para o Léo. Então, quem deu o livro? Quem praticou a ação de dar o livro? Eu. Então, pronome reto. E como é que funcionam os pronomes pessoais de caso oblíquo? Eles vão estar sempre sofrendo a ação do verbo, geralmente até depois do verbo, por isso, certo? Então, o que quer dizer essa ideia de sofrer? Então, por exemplo, nesse exemplo, eu chamei o Léo. Eu estou praticando a ação de chamar, certo? Quem está sofrendo a ação de chamar? Quem é o alvo da ação de chamar? É o Léo. Se eu quiser trocar Léo por um pronome, eu tenho que trocar por um pronome oblíquo. Eu chamei o. Mesma coisa, outro exemplo. Eu dei o livro para o Léo. Se eu quiser também trocar, nesse caso, Léo por um pronome oblíquo, eu vou ter que trocar por lhe, que seria para ele. Lhe. Dei-lhe o livro. Certo? Se eu falasse chamei ele, estaria certo? Se eu falasse dei para ele, estaria certo? O que vocês acham? Então, não estaria, gente. Na verdade, a gramática considera que é um erro gramatical a gente colocar pronome reto depois do verbo, sofrendo a ação do verbo. A gente faz no dia a dia? Faz muito. Nós, paulistas, sobretudo, não temos hábito de usar lhe, os. Em Santa Catarina eles têm mais esse hábito, no Rio Grande do Sul eles têm mais esse hábito. A gente não tem. A gente normalmente fala dei para ele, a gente não fala dei-lhe. É um problema? Gente, essa questão do erro, acho que vocês já viram isso em outros momentos em LP. É o seguinte, não é. A gente hoje em dia não gosta muito de falar em certo e errado em língua. Não existe certo e errado, existe adequado e inadequado, certo? Talvez numa conversa coloquial, no recreio, você jogando futebol com seus amigos e falar, dá a bola para ele. Acho que tá ok, não daria considerado errado. Mas talvez numa situação mais formal, num e-mail, uma situação escrita que você tenha, mesmo que seja uma escrita mais simples, pô, aí sim seria inadequado você usar essa forma, tipo, para ele, certo? Então o que a gente tem que pensar? Conhecer o que a gramática considera correto e incorreto e tentar usar isso nas situações que isso exige. No dia a dia, numa conversa coloquial, de intervalo, entre amigos, dando risada com a sua família, não é uma situação que talvez a gente precise usar o português gramaticalmente mais exato. Mas a gente tem que sim conhecer esse português mais gramatical, mais exato, e saber utilizá-lo em situações formais, em situações de trabalho, em situações de prova, quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai escrever um e-mail, tá bom? Então, saber disso, nesse tipo de situação que exige um rigor maior, por exemplo, na nossa prova, prestar atenção que eu não vou usar depois do verbo o pronome reto, sofrendo a ação, certo? Então, eu não vou falar dei para ele, não vou falar falei com ele, para ele, ou chamei ele, falo chamei o, dei-lhe, certo? Certo? Deu para entender essa primeira parte? Então, pronome reto não sofre ação de verbo, certo? Sempre quando tiver um pronome que está sofrendo a ação do verbo, está depois do verbo, eu uso pronomes oblíquos. Ok? No caso dos pessoais, né? Lembrando sempre que é o assunto pronomes pessoais. O contrário também. Usar um pronome oblíquo antes do verbo, praticando a ação do verbo, é considerado também inadequado pela gramática normativa. Cuidado, o pronome oblíquo, ele às vezes pode vir antes do verbo, mas não está praticando a ação dele. A gente vai ver em outras aulas esse tipo de posição. Mas praticando a ação dele é que é muito errado. Por isso que a gente às vezes ouve essa correção de mãe ou pai, quando você usa o mim, às vezes de forma adequada, ele fala, mim não faz, mim não fala. Por quê? Porque mim é pronome oblíquo, nunca pode estar praticando a ação do verbo. Por isso eu não posso falar, mim fez a lição, sim, eu fiz a lição.
Ou não poderia falar, que é um erro muito comum, a gente falar assim, é, é, me dá o caderno para mim fazer a lição. Não, mim não fazer lição, para eu fazer a lição. Por quê? Porque se tem um verbo, eu não posso usar um pronome oblíquo para estar praticando a ação desse verbo. Certo? Sei que isso não é muito simples, a gente já vai estar revendo isso, então eu vou pedir para a gente agora, para finalizar essa aula, para vocês entrarem no Geek, darem uma lida no slide 8, que fala de coisas bem parecidas com essas que eu falei aqui, algumas que eu não falei, eles colocam lá, depois a gente retoma, e eu queria que vocês fizessem a questão 6. No slide 8 tem a questão 6 e a 7. A 7 precisaria fazer em dupla, então a gente não vai fazer, mas pelo menos a questão 6 eu gostaria que vocês fizessem. Tá ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Boa sorte.